E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um assunto super importante que, assim como rola lá no Choque de Cultura, a gente precisa discutir com seriedade, mas sem perder a ginga brasileira, porque ninguém é de ferro, né? E o tema de hoje é autismo. O transtorno do espectro autista, TEA, é como um episódio do Linha Direta, cheio de mistérios. E, infelizmente, muita gente ainda viaja na desinformação e no preconceito. É cada história que parece coisa de malhação. Mas calma, respira fundo, porque o nosso papel aqui é clarear as ideias. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios e acabar com as lorotas sobre o autismo, mostrando as verdades que você precisa saber. Se você tem curiosidade, conhece alguém com TEA ou só quer entender melhor esse universo, bora lá! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. Preparem o seu cafezinho, porque a nossa aventura pelo mundo do autismo começa agora. E aí, galera, já pararam para pensar se o autismo é uma doença? Se a resposta for sim, tranquilo. Muita gente também se pergunta isso. Mas a real é que o autismo não é uma doença, mas sim um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o cérebro se desenvolve e funciona de um jeitinho único. Imaginem que o cérebro é como um carro no autismo. Esse carro vem com um motor diferenciado, com suas próprias características e manhas. É como comparar um Fusca com um Camaro. Cada um tem seu estilo, seu ronco e sua performance. E assim como cada carro tem seus prós e contras, cada pessoa com autismo é única, com suas próprias habilidades, desafios e jeitos de encarar o mundo. O problema é que muitas vezes a galera tenta colocar o autismo em uma caixinha, como se existisse um manual de instruções para lidar com todo mundo dentro do espectro. É como tentar fazer um brigadeiro com feijão, não rola. O autismo é diverso, plural e cheio de nuances. E precisamos entender que não existe um jeito certo ou errado de ser autista. Por isso, a gente prefere usar o termo neurodiversidade, porque ele abraça todas as formas de funcionamento cerebral, sem mimimi ou preconceito. E você, já tinha pensado no autismo dessa forma? Conta pra gente nos comentários. Fala galera, preparem os seus filtros de fake news, porque agora vamos desmascarar uma das maiores mentiras da atualidade, a relação entre vacinas e autismo. Essa história começou lá em 1998, com um estudo fajuto publicado na revista médica The Lancet, que sugeria uma ligação entre a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, e o autismo. Mas segura essa marimba, meus amigos, porque esse estudo era pura lorota. Isso mesmo. O autor do estudo, Andrew Wakefield, falsificou dados e manipulou resultados para inventar essa história. E sabe por quê? Para ganhar dinheiro vendendo kits de testes para um tipo de autismo que ele mesmo inventou. Fala sério, né? O problema é que, mesmo depois de desmascarado, o estrago já estava feito. A pesquisa falsa se espalhou mais rápido que fofoca de WhatsApp, aumentando o medo e a desinformação de um monte de gente. O resultado? Surtos de sarampo, cachumba e rubéola pelo mundo, colocando em risco a saúde de crianças e adultos, principalmente daqueles que não podem ser vacinados por questões de saúde. A verdade, meus queridos, é que não existe nenhuma prova científica que ligue vacinas e autismo. Nenhuma. Zero. As vacinas são seguras, eficazes e salvam vidas. Vacinar é um ato de amor, de cuidado e de responsabilidade. Então, se você ainda tem dúvidas sobre a segurança das vacinas, converse com um médico de confiança. Procure fontes confiáveis e não caia em fake news. Quem nunca viu um filme ou série com um personagem autista que era tipo um Xuxa Meneghel, cheio de talentos incríveis como memória fotográfica, superinteligência ou dom para música ou arte? É inegável que a galera da TV e do cinema adora retratar o autismo dessa forma, como se fosse um superpoder que só quem tem autismo possui. Mas calma lá, meus amigos. Existem sim pessoas autistas com habilidades extraordinárias em áreas específicas, os chamados savantes. Mas
isso é exceção, não é a regra. A maioria das pessoas com autismo não tem nenhum tipo de superpoder e isso não as torna menos especiais ou menos capazes. Na real, essa visão romantizada do autismo pode até atrapalhar, porque cria expectativas irreais e esconde as dificuldades que essas pessoas enfrentam no dia a dia. É como achar que todo mundo que usa roupa preta é gótico, tipo a Pitty. É importante lembrar que o autismo é um espectro amplo, e cada pessoa dentro desse espectro é única, com suas próprias habilidades, desafios e características. Generalizar e estereotipar só aumenta a desinformação e o preconceito. Quinto capítulo: Sentimentos à flor da pele. Autismo e o mundo emocional. E aí, pessoal, se preparem para um papo de coração aberto. As emoções no autismo. Muita gente pensa que pessoas com autismo são frias, insensíveis ou incapazes de sentir e expressar emoções como todo mundo. Mas, meus amigos, isso é pura fantasia. Pessoas com autismo sentem tudo de forma intensa e profunda, assim como a gente. O que acontece é que muitas vezes elas têm dificuldade em demonstrar e comunicar o que estão sentindo do jeito que a sociedade espera. Imaginem que as emoções são como um carnaval. Enquanto algumas pessoas sambam no ritmo controlando a euforia, outras caem na folia com tudo sem freios. É como se o manual de instruções para lidar com as emoções estivesse diferente. É por isso que algumas pessoas com autismo podem ter reações inesperadas em certas situações, como chorar de alegria ou rir em momentos tristes. Mas isso não significa que elas não estejam sentindo nada. Pelo contrário, muitas vezes, essas reações são a forma que elas encontram de expressar a intensidade das suas emoções, que transbordam de um jeito único. É preciso ter empatia, compreensão e sensibilidade para entender e acolher essas formas de expressão, sem julgamentos ou rótulos. Sexto capítulo: Culpa materna. Desconstruindo mitos sobre a origem do autismo. Pessoal, liguem os seus radares de lendas urbanas, porque agora vamos desmascarar um mito cruel e sem noção. A culpa dos pais, principalmente das mães, pelo autismo dos filhos. Por muito tempo, acreditava-se que a forma como os pais criavam seus filhos era a causa do autismo. Teorias absurdas como a mãe geladeira, que culpavam a frieza e o distanciamento materno pelo desenvolvimento do autismo, eram propagadas como se fossem verdades absolutas, causando dor, culpa e sofrimento para muitas famílias. Imaginem a pressão de carregar nas costas a culpa por algo que você não tem controle. Sorte a nossa que a ciência evoluiu, e hoje sabemos que o autismo é uma condição complexa, com causas multifatoriais, que envolvem uma combinação de genética e fatores do ambiente, como a idade dos pais, problemas durante a gravidez ou o parto, e até a exposição a substâncias químicas durante a gestação. Culpar os pais pelo autismo dos filhos é como culpar o técnico da seleção por um pênalti perdido. Não faz sentido. É essencial que a gente deixe de lado esse mito e ofereça apoio, acolhimento e informação para as famílias que convivem com o autismo. Sétimo capítulo: Autismo, uma jornada para toda a vida. Galera, preparem os seus binóculos, porque agora vamos falar sobre a trajetória do autismo ao longo da vida. Muita gente acha que o autismo é coisa de criança, como se fosse uma fase que passa com o tempo. Mas, meus amigos, o autismo não tem prazo de validade. Ele é uma condição que acompanha a pessoa a vida toda, desde o nascimento até a terceira idade. É como uma longa viagem de carro. O autismo embarca junto com a pessoa e segue a estrada, passando por paisagens incríveis, enfrentando alguns buracos e celebrando momentos especiais. É claro que, ao longo da viagem, as necessidades e os desafios mudam. Na infância, o foco pode ser o desenvolvimento da fala, da comunicação e da interação social. Na adolescência, as questões da identidade, da autoestima e da inclusão social
ganham mais importância. Já na vida adulta, os desafios se voltam para a independência, o trabalho, os relacionamentos e a vida em sociedade. Mas uma coisa é certa: o autismo não desaparece como mágica. É preciso que a gente garanta apoio, recursos e oportunidades para que as pessoas com autismo possam viver com qualidade de vida, autonomia e inclusão em todas as fases da vida. E aí, pessoal, preparem as suas marretas, porque agora vamos derrubar mais um mito, a ideia de que pessoas com autismo não podem ter uma vida independente. Muitas vezes a sociedade coloca limites no potencial das pessoas com autismo, achando que elas não conseguem estudar, trabalhar, morar sozinhas, ter um amor ou realizar seus sonhos. Mas, meus amigos, a independência não é uma lista de tarefas, e sim a liberdade de fazer escolhas, seguir o próprio caminho e viver de acordo com seus desejos e vontades. É claro que o caminho para a independência é diferente para cada pessoa com autismo. Algumas precisam de mais apoio em algumas áreas, enquanto outras têm mais autonomia em outras. O importante é que a gente ofereça as ferramentas, os recursos e as oportunidades para que cada pessoa com autismo possa se desenvolver ao máximo e construir a vida que sempre quis, seja qual for. E aí, pessoal, preparem as suas tintas, porque agora vamos colorir o mundo do autismo com todas as cores da diversidade. É comum a galera pensar no autismo como algo único, como se todas as pessoas dentro do espectro fossem iguais. Mas, meus amigos, o autismo é como um carnaval cheio de cores, ritmos e estilos. Assim como não existem duas pessoas iguais no mundo, não existem dois autistas iguais. Cada pessoa com autismo tem sua própria personalidade, seus gostos, seus talentos, suas dificuldades e suas formas de viver. É por isso que o autismo é chamado de espectro, porque ele abrange um leque enorme de características, das mais leves até as mais intensas. É como se a gente estivesse falando de um rodízio de pizza. Cada fatia tem seu sabor, seu recheio e sua textura, mas todas fazem parte do mesmo banquete. Tentar padronizar o autismo é como querer que todas as pizzas tenham o mesmo gosto. Não tem graça. Pessoal, preparem seus ouvidos, porque agora vamos desvendar um enigma que muita gente tenta entender: a interação social no autismo. É comum a galera pensar que pessoas com autismo não gostam de contato social, que preferem ficar no seu canto, sem interagir com ninguém. Mas, meus amigos, isso é mito puro. Muitas pessoas com autismo querem ter amigos, namorar, participar de grupos e se conectar com outras pessoas, assim como a gente. A diferença é que elas podem ter dificuldades em entender e interpretar os sinais sociais, as regras e as nuances da comunicação não verbal, como expressões faciais, gestos e tom de voz. É como se elas estivessem tentando entender um funk em japonês. As palavras podem até fazer sentido, mas o contexto geral fica confuso. Por isso, a comunicação clara, direta e sem rodeios é essencial para uma interação social mais fácil e legal com pessoas com autismo. E aí, pessoal, abram seus corações, porque agora vamos falar sobre um assunto importante: a busca pela cura do autismo. Muita gente, com a melhor das intenções, acredita que o autismo é uma doença que precisa ser curada, eliminada de vez. Mas, meus amigos, e se a gente mudar o jeito de pensar? E se, em vez de buscar a cura, a gente focar na aceitação, na inclusão e no apoio às pessoas com autismo? O autismo não é um monstro que precisa ser derrotado, e sim uma forma diferente de ser, de pensar, de sentir e de viver no mundo. É como se a gente quisesse eliminar as diferenças que tornam cada um de nós especial. Tentar curar o autismo é como tentar apagar as cores de um quadro de Portinari. Seria um mundo sem graça, sem beleza e sem sentido. Em vez de buscar a cura, que tal a gente lutar por um mundo mais justo, mais igualitário e mais inclusivo, onde todas as pessoas, com ou sem autismo, tenham as mesmas chances de viver com dignidade, respeito e felicidade?
E aí, pessoal, curtiram a nossa viagem pelo mundo do autismo? Quantos desses mitos vocês já tinham ouvido falar? É incrível como a desinformação é poderosa, né? Mas a gente acredita que o conhecimento é a melhor arma para acabar com o preconceito e construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Agora que desvendamos os mistérios e derrubamos os mitos, é hora de espalhar a verdade por aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, crushes, contatinhos, a galera do grupo do WhatsApp, todo mundo. Vamos juntos construir um mundo onde o autismo seja compreendido, aceito e respeitado em toda a sua diversidade. E não esqueçam, se vocês curtiram o vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!